Numa manhã de outono banhada pela luz dourada, o sol rompia a névoa matinal que pairava sobre São Paulo como um véu delicado. Heloísa Mendes sentou-se diante de sua penteadeira na suíte master da cobertura no Itaim Bibi, observando o próprio reflexo no antigo espelho ornamentado que estava na família Albuquerque há 3 gerações. Hoje marcava exatamente 5 anos desde que ela se tornara parte dos Albuquerque, uma linhagem estabelecida com riqueza considerável e ambições ainda maiores, que remontavam a gerações através das famílias mais influentes da elite negra paulistana. Heloísa delineou os olhos cuidadosamente com a mão firme, tentando disfarçar as olheiras de mais uma noite insone, passada a olhar para o teto, ouvindo os sons da cidade lá embaixo e se perguntando como sua vida tinha tomado aquele rumo específico. No quarto adjacente, Marcelo, seu marido, falava ao telefone naquele tom abafado e cauteloso que se tornara cada vez mais familiar no último ano. A cobertura no Itaim Bibi era de tirar o fôlego em sua sofisticação. Móveis sob medida de designers renomados, obras de arte originais e molduras douradas cuidadosamente selecionadas pela própria Regina. Peças de família colecionadas ao longo de várias gerações de Albuquerque, que construíram sua fortuna por meio de investimentos astutos e cultivo cuidadoso das conexões certas. Contudo, sob toda aquela opulência cuidadosamente curada, jazia uma frieza que permeava o relacionamento deles mais profundamente a cada ano, infiltrando-se em cada canto da vida conjugal como geada rastejando sobre o vidro da janela. Heloísa alisou o tecido de sua blusa de seda creme, importada de Paris durante a última viagem internacional dos Albuquerque, e entrou na espaçosa sala de estar, onde um café da manhã elaborado tinha sido meticulosamente disposto pela diarista. Frutas frescas arranjadas em uma taça de cristal, croissants quentes numa cesta de prata, suco de laranja natural em copos de vidro lapidado e café importado em uma prensa francesa. Marcelo apareceu momentos depois, polido e composto como sempre, vestindo um de seus ternos sob medida da alfaiataria exclusiva na rua Oscar Freire, onde seu pai e avô já haviam comprado antes dele. Seu cabelo curto estava perfeitamente alinhado, a barba aparada com precisão, e seus olhos escuros mantinham a reserva habitual, aquele olhar distante e avaliador que fazia Heloísa sentir-se como se estivesse sendo constantemente examinada e achada em falta. Aos 37 anos, Marcelo já ocupava uma posição sênior no Grupo Washington, o conglomerado familiar fundado por seu avô, Teobaldo Albuquerque, nos anos 50, numa época em que o caminho para empreendedores negros era extremamente íngreme. Mas a determinação corria profundamente. A empresa havia crescido de uma pequena construtora para um conglomerado diversificado com interesses em desenvolvimento imobiliário, gestão de propriedades e projetos de renovação urbana. Os negócios da família prosperavam sob gestão cuidadosa, e Marcelo era o orgulho de sua mãe, a formidável Regina Albuquerque, uma mulher que mantinha todo o clã Albuquerque sob controle com sua determinação de aço e expectativas inabaláveis de excelência. "Feliz aniversário, querida", disse Marcelo, roçando os lábios na bochecha de Heloísa em seu habitual cumprimento matinal. O beijo mal roçou sua pele, seus lábios frios e impessoais, como se estivesse cumprindo uma obrigação que há muito tempo deixara de ter qualquer significado genuíno ou calor. Heloísa sorriu por reflexo, preservando a fachada cuidadosamente construída de felicidade conjugal que mantinham para o mundo exterior. Ela serviu café nas xícaras de porcelana fina que tinham sido o presente de casamento de Regina. Um sutil lembrete de que tudo naquela casa, tudo na vida deles, carregava o selo da família Albuquerque. Ela entregou ao marido a edição matinal da Folha de São Paulo, com suas páginas crocantes e intocadas, um ritual que haviam aperfeiçoado através de 5 anos de convivência, uma dança coreografada de normalidade doméstica que ocultava a crescente distância entre eles. Além das janelas do chão ao teto, as árvores do Parque do Ibirapuera sussurravam seus segredos na brisa matinal, suas folhas começando a mudar com a transição da estação. Heloísa olhou para suas copas douradas e lembrou-se de como, há 5 anos,
Ela acreditava genuinamente em sua extraordinária boa sorte. Naquela época, ela era uma jovem de Campinas, uma cidade onde as oportunidades pareciam limitadas e os horizontes estreitos. Ela havia sido deslumbrada pelas perspectivas que o casamento com o herdeiro Albuquerque prometia. Entrada na elite negra de São Paulo, segurança financeira, a chance de fazer parte de algo maior do que ela mesma. Seus pais, pessoas de classe média, trabalhadoras, que sacrificaram tudo para enviar a única filha para a FGV, tinham se regozijado por sua filha ter ascendido aos escalões superiores da sociedade negra paulistana, alcançando um status que só haviam sonhado para si mesmos. E a própria Heloísa estava convencida, absolutamente certa, de que Marcelo a amava de verdade por quem ela era, e não apenas por como ela ficava elegante em seu braço em eventos sociais. A realidade tinha se mostrado devastadoramente o contrário. Em vez de amor, veio a polidez fria e calculada. Em vez de parceria, veio o isolamento. Em vez de apoio, ela recebia críticas constantes de sua sogra, cuja língua afiada cortava mais fundo do que qualquer faca. Em vez de confiança, ela recebia evasões, meias-verdades e segredos que infeccionavam nas sombras de seu casamento. Heloísa havia descoberto lenta e dolorosamente que por trás do exterior polido da família Albuquerque se escondia uma dinâmica complicada que se desenrolava como um jogo de xadrez, suspeitas mútuas mal disfarçadas por gentilezas sociais, lutas por poder que determinavam tudo, desde decisões de negócios a reuniões familiares, e uma hierarquia rígida que não deixava espaço para aqueles que não entendiam as regras não ditas. Regina nunca escondera sua profunda decepção com a nora, considerando-a fundamentalmente indigna do nome Albuquerque, apesar da educação de Heloísa na FGV e de seus modos impecáveis. Ainda assim, Heloísa persistiu com determinação teimosa. Ela estudou a história da família, debruçando-se sobre fotos antigas e recortes de jornais nos arquivos dos Albuquerque. Ela dominou as complexidades da etiqueta da alta sociedade, aprendendo qual garfo usar e como navegar pelas hierarquias sutis da elite negra de São Paulo. Ela frequentou cursos de negócios na FGV para entender melhor o empreendimento familiar, assistindo a palestras sobre finanças e gestão enquanto outras esposas almoçavam e faziam compras. Ela se juntou às organizações beneficentes certas, trabalhou em galas apropriadas, cultivou relacionamentos com as pessoas adequadas, tudo no esforço incansável para conquistar o respeito de seus novos parentes e provar-se digna da família em que havia se casado. Minha mãe ligou esta manhã, disse Marcelo sem tirar os olhos do jornal. Sua voz carregava aquela particular monotonia que sinalizava que ele estava prestes a entregar uma notícia que ela não gostaria. Ela está planejando um jantar em família para celebrar nosso aniversário. Já começou a fazer os preparativos na casa dela. Heloísa sentiu tudo apertar em seu peito, sua respiração prendendo-se levemente. Um jantar na casa de Regina, no Jardim Europa, sempre desandava numa competição não dita, um teste de seu conhecimento, sua graça, sua dignidade, onde ela invariavelmente acabava se sentindo a perdedora. Não importava quão cuidadosamente se preparasse, ou quão perfeitamente se portasse. Não havíamos planejado celebrar sozinhos? Perguntou ela cuidadosamente, tentando mascarar a decepção que ameaçava colorir sua voz. Nós tínhamos reservas naquele novo restaurante na Vila Olímpia, aquele que você disse que queria experimentar. Você sabe como a mamãe é. Marcelo respondeu com aquela inflexão particular que não deixava absolutamente espaço para objeções ou sugestões alternativas. Ela já convidou a família toda, primos de Porto Alegre, tia Glória de Brasília, tio Jonas e sua esposa. Ela está fazendo uma grande celebração. Você sabe como ela valoriza as tradições familiares e os aniversários de Marco. Heloísa assentiu em silêncio, engolindo seu protesto junto com o café. Ela havia aprendido com o tempo, por meio de experiências dolorosas, a não desafiar o marido em relação aos desejos e exigências da mãe. Essa era uma batalha que ela sempre perdia. E o custo de lutar? O distanciamento frio de Marcelo?
A hostilidade aumentada de Regina, o julgamento da família, era alto demais para pagar por um confronto que seria fútil. Após o café da manhã, Marcelo partiu para o escritório, seus movimentos rápidos e eficientes como sempre, deixando Heloísa sozinha na espaçosa cobertura que às vezes parecia mais um museu do que um lar. Ela se moveu até a janela e observou a rua lá embaixo, assistindo à correria matinal de pessoas indo para o trabalho, para a escola, para onde quer que suas vidas as estivessem levando. Há 5 anos parada neste mesmo lugar depois que Marcelo saíra para o trabalho numa de suas primeiras manhãs como casal, ela sonhava com filhos, com uma menina com seus olhos e o sorriso de Marcelo, com um menino que subiria no colo do pai. Ela sonhava com uma conexão familiar genuína construída sobre amor e confiança, com o calor doméstico que preencheria os espaços entre móveis caros, com envelhecerem juntos e construírem algo significativo. Em vez disso, ela se encontrava cercada por belas posses que não significavam nada e por pessoas que a encaravam com desdém mal disfarçado, tolerando sua presença porque ela era a esposa de Marcelo, mas nunca a aceitando verdadeiramente como uma deles. O telefone tocou, seu toque cortando seus pensamentos melancólicos. Era Júlia, a única amiga verdadeira que Heloísa cultivara em seu novo círculo. Filha de Ernesto Carvalho, um antigo parceiro de negócios dos Albuquerque, que possuía uma cadeia de farmácias de sucesso em São Paulo. Júlia, com seu cabelo natural em belos dreads e sua recusa em se conformar completamente às expectativas conservadoras de seus pais, entendia a complexidade da situação de Heloísa de maneiras que outros não podiam ou não queriam. Ela frequentemente servia como a única confidente de Heloísa, a única pessoa com quem ela podia falar honestamente, sem medo de julgamento ou traição. Amiga, ouvi dizer que a Regina está planejando algo elaborado para o seu aniversário, disse Júlia depois de trocarem saudações, sua voz carregando uma nota de aviso. Minha mãe mencionou no jantar de ontem à noite. Disse que a Regina tem ligado para todo mundo, garantindo que liberem suas agendas. Você precisa ter cuidado, Elo. Ela tem agido estranho ultimamente, ainda mais controladora do que o normal, se é que isso é possível. Heloísa suspirou profundamente, sentindo o peso da preocupação de sua amiga. Ela mesma havia notado nas últimas semanas. Os sussurros que cessavam abruptamente quando ela entrava em uma sala, como se tivesse interrompido algo que não deveria ouvir. Os olhares estranhos dos parentes no último encontro familiar. Olhares que pareciam carregar um conhecimento que ela não possuía. As conversas privadas cada vez mais frequentes de Marcelo com a mãe, conduzidas a portas fechadas em voz baixa, que paravam no momento em que ela se aproximava. A sutil mudança na atmosfera que lhe dizia que algo estava acontecendo, algum plano sendo formulado que a envolvia, mas do qual ela era deliberadamente excluída. Obrigada pelo aviso, Jess, disse Heloísa calmamente, sentindo o familiar nó de ansiedade se formando em seu estômago. Vou ficar atenta. O que quer que ela esteja planejando, preciso estar pronta. Após encerrar a ligação, Heloísa se aproximou da antiga escrivaninha de mogno que ficava no canto do escritório, um cômodo que Marcelo raramente usava, já que passava a maior parte do tempo na sede da empresa, atrás de um painel entalhado que a maioria das pessoas não notaria. A menos que soubessem que estava ali, ela guardava uma caixa de metal trancada, seu arquivo secreto, sua apólice de seguro. Dentro, havia cópias de relatórios financeiros do Grupo Washington que ela havia fotografado cuidadosamente durante visitas ao escritório doméstico de Marcelo. Faturas questionáveis que havia descoberto em arquivos que Marcelo havia deixado abertos por descuido. Extratos bancários de contas que não apareciam nos livros oficiais. E-mails que ela havia impresso quando Marcelo esquecera de encerrar a sessão em seu computador. Nos últimos 6 meses, desde que tropeçara na primeira irregularidade por puro acidente, Heloísa vinha coletando informações metodicamente, sentindo intuitivamente que a catástrofe estava se formando em algum lugar na fachada cuidadosamente mantida da prosperidade da família Albuquerque. Ela não sabia precisamente o que Regina estava orquestrando. Não conseguia ver a imagem completa do esquema que estava se desenrolando, mas estava absolutamente certa de que sua sogra não descansaria
até eliminar a nora que ela considerava fundamentalmente indigna de seu precioso filho. Regina deixara claro desde o primeiro encontro que Heloísa, apesar de sua educação, apesar de sua beleza, apesar de seus melhores esforços, nunca seria verdadeiramente uma Albuquerque em seus olhos. Ela era uma intrusa que se infiltrara em suas fileiras, e Regina pretendia corrigir esse erro. Hoje, Heloísa decidiu que era hora de agir com mais determinação. Ela extraiu vários documentos da caixa e os examinou meticulosamente, espalhando-os sobre a superfície da escrivaninha. Os números pintavam um quadro perturbador. Vistos em conjunto, parecia que porções substanciais dos ativos líquidos da empresa estavam sendo sistematicamente transferidas para contas offshore, nas Ilhas Cayman e Ilhas Virgens Britânicas. Grandes somas se movendo através de shell corporations com nomes inócuos que ocultavam sua verdadeira propriedade. Contratos concedidos a empresas que, em uma inspeção mais detalhada, pareciam existir apenas no papel. Isso só poderia significar uma coisa. Regina e Marcelo estavam se preparando para algo significativo. Algo que exigia esconder ativos de alguém, de credores, de autoridades fiscais ou, talvez, da própria Heloísa em antecipação a um divórcio. Guardando os documentos cuidadosamente de volta em seu esconderijo, Heloísa começou a se preparar mental e fisicamente para a noite. Ela selecionou um elegante vestido esmeralda de seu closet, um que acentuava a riqueza de sua pele morena e realçava os incomuns reflexos âmbar em seus olhos escuros. O vestido custara mais do que seus pais ganhavam em um mês, comprado durante uma viagem de compras que Regina havia orquestrado, ostensivamente como uma experiência de aproximação, mas na verdade como outra oportunidade para criticar o gosto de Heloísa e lembrá-la da riqueza da família. Se uma batalha estava chegando, e Heloísa estava cada vez mais certa de que estava, ela a enfrentaria totalmente armada com conhecimento, compostura e a aparência de absoluta confiança. Anos vivendo nesta gaiola de ouro a tinham ensinado as habilidades inestimáveis da paciência e da observação aguçada, a capacidade de assistir, ouvir e coletar informações, enquanto parecia ser nada mais do que a esposa decorativa que Marcelo havia desposado. Agora, essas qualidades arduamente conquistadas poderiam se tornar suas maiores armas em qualquer conflito que estivesse por vir. Naquela noite, enquanto ela e Marcelo dirigiam em silêncio tenso em direção à mansão de Regina no Jardim Europa, um dos bairros de maior prestígio, onde casas impressionantes falavam de gerações de conquistas e prosperidade. Heloísa já sentia com crescente certeza que aquela noite alteraria a trajetória de tudo. Ela podia ver isso na postura rígida do marido, na maneira como seus ombros estavam tensos como se estivesse se preparando para um impacto, em seu olhar evasivo que não a encontrava quando ela fazia perguntas inocentes sobre a lista de convidados da noite. Nos seus dedos tamborilando um ritmo ansioso contra o volante de couro do seu Mercedes. Algo significativo estava se desenrolando, cuidadosamente orquestrado e cronometrado, e isso não pressagiava nada de bom para ela. Mas Heloísa não era mais a jovem ingênua de Campinas que chegara a São Paulo há 5 anos com estrelas nos olhos e sonhos de felizes para sempre. Em seus 5 anos entre os Albuquerque, navegando em sua complexa paisagem social e sobrevivendo à guerra psicológica de Regina, ela aprendera muito sobre poder, sobre sobrevivência, sobre as máscaras que as pessoas usavam e as verdades que ocultavam. Se Regina estava armando uma cilada, meticulosamente planejada e escada, ela poderia descobrir que sua nora não era tão simplória ou indefesa quanto parecia. Heloísa tinha sua própria estratégia, cuidadosamente desenvolvida ao longo de meses de observação e planejamento. E o encontro daquela noite marcaria o início de um novo capítulo em sua vida, onde ela finalmente assumiria o controle de seu destino, em vez de permitir que ele fosse ditado por outros. O que exatamente a imperiosa Regina estaria tramando naquela mente calculista? Que segredos os documentos cuidadosamente coletados por Heloísa continham que poderiam mudar o equilíbrio de poder?
E o que aconteceria com o jantar familiar que ostensivamente se destinava a ser uma simples celebração de aniversário, mas que parecia cada vez mais outra coisa inteiramente, um palco sendo montado para algum tipo de performance ou revelação? Uma semana após o encontro de aniversário, uma noite que de fato se provou cheia de eventos de maneiras que Heloísa ainda estava processando, as circunstâncias familiares tomaram outro rumo inesperado que acabaria por se revelar o catalisador para tudo o que se seguiu. Heloísa estava tomando seu chá da manhã na sala de sol da cobertura, um espaço claro cheio de plantas que ela mesma havia cultivado na tentativa de trazer vida ao apartamento imaculadamente decorado. Ela estava lendo um artigo sobre mulheres empreendedoras quando o telefone tocou com aquele toque distinto e insistente. Ela soube imediatamente, sem olhar para o identificador de chamadas. Regina. Somente sua sogra podia irradiar tal autoridade imponente, mesmo através do meio eletrônico de um toque, como se o próprio telefone estivesse em posição de sentido. Heloísa levantou o aparelho lentamente, preparando-se mentalmente para mais uma dose de repreensões mal disfarçadas, críticas entregues com precisão cirúrgica e embrulhadas sob o verniz de preocupação materna. Mas quando Regina falou, sua voz soou estranhamente doce, quase sacarina em seu falso calor, o que alarmou Heloísa ainda mais do que sua frieza imperiosa típica. Quando Regina adotava esse tom particular, significava que ela queria algo ou estava manobrando Heloísa para uma posição da qual não haveria escapatória elegante. Minha querida Heloísa, Regina ronronou com agradabilidade calculada. Tenho notícias maravilhosas para compartilhar com você. Seu sogro e eu decidimos sediar uma celebração verdadeiramente grandiosa para o aniversário de Marcelo no próximo mês. Nada de restaurantes ou hotéis. Você sabe como esses locais podem ser impessoais. Apenas a família em nossa fazenda de campo em Itatiba. Já comecei a convidar todos os parentes, incluindo aqueles que viajarão de Porto Alegre, de Brasília, até a prima Denise de Marcelo, que está morando em Paris. Será uma celebração adequada da família Albuquerque. A maneira como tais aniversários de Marco merecem ser homenageados. Heloísa ouvia com crescente apreensão, sentindo um arrepio percorrer sua espinha apesar do calor da sala de sol. O aniversário de Marcelo era em 3 semanas, e eles já haviam planejado celebrá-lo intimamente com seu pequeno círculo de amigos em um novo e moderno restaurante na Vila Olímpia, que acabara de receber excelentes críticas. Eles haviam feito reservas meses atrás, a pedido específico de Marcelo. Aquela mudança repentina de planos, acoplada ao convite de todos os parentes possíveis, incluindo alguns que ela só havia conhecido 1 ou 2 vezes, claramente ocultava algum propósito secreto que Regina ainda não havia revelado. A matriarca Albuquerque nunca fazia nada sem cálculo cuidadoso. E aquela elaborada celebração de aniversário, obviamente, era muito mais do que simplesmente homenagear seu filho. Mas Marcelo e eu já reservamos o restaurante. Heloísa começou cuidadosamente, tentando navegar na conversa sem acionar o temperamento formidável de Regina. Estávamos planejando algo mais íntimo, apenas amigos próximos. Bobagem, querida. Regina interrompeu suavemente, sua voz assumindo aquela borda de aço sob o veludo que significava que a discussão havia acabado antes de realmente começar. Cancele a reserva imediatamente. Este é um marco significativo, 37 anos, e em um ponto tão crucial em sua carreira na empresa. A família deve estar reunida para ocasiões importantes. Além disso, já fiz todos os preparativos na fazenda. Os buffets foram reservados. Os quartos de hóspedes estão sendo preparados. O menu foi planejado. Você só precisa comparecer e parecer apresentável. Representar a família adequadamente. A última observação picou com seu veneno familiar. Um lembrete de que Heloísa estaria sempre em liberdade condicional, sempre sob avaliação, nunca se igualando aos padrões impossíveis de Regina. Heloísa agarrou o receptor mais forte, seus nós dos dedos embranquecendo. Claro, Regina, estaremos lá. Que horas você gostaria que chegássemos? Excelente. Eu lhe enviarei todos os detalhes por e-mail. Ah, e Heloísa, vista algo apropriado para um encontro familiar dessa importância. Você sabe como nossa família aprecia a verdadeira elegância e sofisticação.
Talvez aquele vestido azul marinho que você usou na festa de aniversário dos Carvalho. Na verdade, você estava bastante aceitável naquela noite. A linha ficou muda antes que Heloísa pudesse formular uma resposta. Regina havia entregado suas declarações e agora passava para outros assuntos que exigiam sua atenção. Heloísa pousou o receptor cuidadosamente, embora parte dela quisesse atirá-lo pela sala em frustração. Suas mãos tremiam levemente, se de raiva, ansiedade ou uma combinação de ambos, ela não conseguia dizer. Algo estava profundamente errado em toda aquela situação. A decisão repentina de Regina de sediar uma elaborada celebração familiar, sua insistência em mudar seus planos cuidadosamente feitos, a doçura incomum em sua voz que parecia mel cobrindo veneno, tudo apontava para algum tipo de evento orquestrado. Quando Marcelo voltou para casa naquela noite, mais tarde do que o normal, citando reuniões que se estenderam, como sempre fazia ultimamente, Heloísa abordou o assunto imediatamente, observando seu rosto cuidadosamente em busca de qualquer reação reveladora. Sua mãe ligou esta manhã sobre a celebração do seu aniversário. Eu sei. Ele respondeu secamente, sem encontrá-la com os olhos enquanto afrouxava a gravata de seda com movimentos que pareciam deliberadamente focados, evitando seu olhar. Ela mencionou para mim esta manhã, quando passei na casa dela. A revelação de que ele havia visitado a mãe sem mencioná-lo doeu mais do que Heloísa queria admitir. Por que você não me contou nada disso? Nós tínhamos planos, Marcelo. Planos que fizemos juntos meses atrás. Ele pousou a pasta com mais força do que o necessário, sua mandíbula apertando daquela forma que sinalizava que sua paciência já estava curta. Mamãe queria que fosse uma surpresa para você. Qual é o problema, Heloísa? É apenas um encontro familiar, uma chance para todos se reunirem. Por que você sempre tem que complicar tanto as coisas? O problema, disse Heloísa, lutando para manter a voz estável e controlada, é que você tomou essa decisão sem me consultar, sem sequer me dar a cortesia de um aviso antes que sua mãe ligasse. Eu sou sua esposa, Marcelo. Ou você se esqueceu do que isso deve significar? Parceria, respeito mútuo, consideração pelos sentimentos e planos um do outro? Sua expressão endureceu em algo frio e desdenhoso. Não comece com o drama, Elo. Não esta noite. Estou exausto de lidar com problemas reais no trabalho. Não tenho energia para suas reações emocionais a cada pequena coisa. Ele se retirou para seu escritório, fechando a porta firmemente atrás de si, com aquele som definitivo que significava que ele considerava a conversa terminada. Heloísa ficou sozinha no corredor, aquela sensação familiar de isolamento invadindo-a como uma onda da qual ela não conseguia escapar. Em 5 anos de casamento, aquela cena havia se repetido inúmeras vezes, apenas com pequenas variações. Marcelo escolhendo os desejos de sua mãe em detrimento dos sentimentos de sua esposa sem hesitação, descartando suas preocupações como melodrama ou hipersensibilidade, recuando atrás de barreiras físicas e emocionais em vez de se engajar em comunicação genuína. Cada incidente arrancava um pouco mais da esperança que ela um dia tivera por seu casamento, deixando-a oca e se perguntando quando exatamente o amor havia se transformado em dever e o dever em mera tolerância. Os dias seguintes se arrastaram em uma atmosfera de silêncio tenso que preencheu a casa como névoa pesada. Marcelo saía cedo para o escritório todas as manhãs antes que ela estivesse totalmente acordada e voltava tarde todas as noites com alívio mal disfarçado de que outro dia de coexistência estava quase completo. Eles falavam apenas quando absolutamente necessário. Breves trocas sobre horários, assuntos domésticos, obrigações sociais. Suas conversas desprovidas de qualquer calor ou conexão real. Heloísa se dedicou ao seu trabalho voluntário no Centro Comunitário no Bexiga, um bairro historicamente significativo em revitalização. Lá, entre pessoas que genuinamente apreciavam suas contribuições e valorizavam suas ideias, ela encontrou alguma medida de consolo e propósito, ensinando aulas de educação financeira para jovens mulheres, ajudando famílias a navegar em programas de assistência à moradia, organizando workshops educacionais.
Esse trabalho a fazia sentir-se útil de maneiras que seu papel como Sra. Marcelo Albuquerque nunca havia feito. 2 semanas antes da celebração de aniversário, em uma tarde de terça-feira nublada, quando a chuva ameaçava, mas ainda não caíra, Heloísa recebeu uma ligação inesperada de um número desconhecido que apareceu em seu telefone sem nome de contato associado. Ela quase não atendeu, presumindo que fosse provavelmente telemarketing ou número errado. Mas algo, intuição, curiosidade, destino, ou talvez apenas o estranho timing do universo, a fez aceitar a chamada. Durante aquelas 2 semanas de silêncio tenso em casa, Heloísa também vinha realizando sua própria investigação nas finanças da família Albuquerque. Os documentos que ela vinha coletando pintavam um quadro cada vez mais perturbador de irregularidade financeira que ia muito além da simples evasão fiscal. Havia pagamentos a empresas de fachada que pareciam existir apenas no papel. Contratos concedidos sem processos de licitação adequados a firmas que pareciam ser controladas por membros da família Albuquerque através de vários intermediários. Transações imobiliárias que envolviam avaliações suspeitas e entidades offshore. Quanto mais ela cavava nos registros que Marcelo havia deixado acessíveis por descuido, mais percebia que o império de Regina era construído parcialmente sobre alicerces questionáveis que poderiam desmoronar sob escrutínio. Ela vinha se encontrando regularmente com Patrícia Dantas, sua advogada de divórcio, construindo um caso e entendendo suas opções. Patrícia a havia conectado a um contador forense, que era especialista em rastrear ativos ocultos e identificar má conduta financeira. Juntas, elas estavam construindo um quadro abrangente dos negócios financeiros da família Albuquerque, que forneceria a Heloísa uma alavancagem substancial nos processos de divórcio. A chave, explicou Patrícia, é a documentação. Continue coletando evidências, mas seja cuidadosa. Não os deixe saber o que você encontrou até estarmos prontas para usar. Em divórcios de alto valor envolvendo famílias ricas, a informação é poder. Eles tentarão esconder ativos, subvalorizar o patrimônio conjugal, alegar perdas de negócios que não existem. Mas se tivermos a documentação, podemos contra-atacar cada movimento que eles fizerem. Heloísa também vinha construindo silenciosamente sua própria independência financeira, entendendo que não poderia permanecer economicamente dependente de Marcelo se quisesse a verdadeira liberdade. Ela havia começado a dar workshops de educação financeira no centro comunitário, inicialmente como voluntária, mas gradualmente construindo uma reputação que a levou a palestras pagas. Ela vinha se reconectando com sua própria formação educacional em negócios, atualizando habilidades que havia deixado atrofiar durante seus anos como Sra. Marcelo Albuquerque. Ela abriu uma conta bancária separada que Marcelo não sabia, construindo lentamente uma reserva que lhe permitiria sair quando chegasse a hora. Ela até vinha consultando uma terapeuta, doutora Ângela Ribeiro, uma mulher negra especializada em trauma de relacionamento e recuperação de identidade. Suas sessões haviam sido reveladoras, ajudando Heloísa a entender como havia se perdido no casamento, como havia se adaptado, acomodado e diminuído suas próprias necessidades, até mal se reconhecer mais. O que você está descrevendo é um padrão de abuso emocional. Doutora Ângela havia dito durante uma sessão. Não o tipo dramático que você vê em filmes, mas o tipo sutil e insidioso que a faz questionar sua própria realidade. Críticas constantes disfarçadas de prestatividade. Isolamento de sistemas de apoio, fazendo você sentir que nunca é boa o suficiente. Controle de decisões sob o disfarce de expectativas familiares. Isso é abuso, Heloísa. E reconhecê-lo é o primeiro passo para se recuperar. Essas conversas deram a Heloísa a estrutura para entender sua experiência, para parar de se culpar pelo fracasso do casamento, para reconhecer que ela não havia sido inadequada ou difícil. Ela havia sido sistematicamente minada e diminuída por pessoas que a viam como uma ameaça ao seu controle sobre Marcelo. Todo esse histórico turbilhonou em sua mente quando ela atendeu aquela ligação do número desconhecido. Uma voz de mulher veio, jovem e incerta, com um toque de sotaque do interior que falava do Brasil rural.
É Heloísa Mendes Albuquerque? Sim. Heloísa confirmou cautelosamente, sua guarda imediatamente levantada. Quem está falando? Houve uma pausa, um longo suspiro, e então palavras que saíram em uma corrida nervosa. Meu nome é Sara. Sara Camargo. Eu preciso falar com você sobre o Marcelo, sobre seu marido. É extremamente importante. Por favor, eu sei que isso deve parecer estranho, mas eu realmente preciso falar com você. O coração de Heloísa começou a acelerar, seu pulso subitamente alto em seus ouvidos. Sobre o que, Marcelo? Do que se trata? Não por telefone, disse Sara urgentemente. Por favor, podemos nos encontrar em algum lugar? Algum lugar privado onde possamos conversar sem sermos vistas ou interrompidas. É sobre algo que você precisa saber, algo que você merece saber. Eu tenho tentado descobrir a maneira certa de fazer isso por meses, e finalmente... Por favor, apenas me dê 30 minutos do seu tempo. Contra todo o instinto que lhe gritava para desligar, para se proteger de qualquer informação devastadora que estivesse prestes a estilhaçar o que restava de seu mundo, Heloísa se ouviu concordando. Elas combinaram de se encontrar na tarde seguinte em um pequeno café no bairro da Muca, um bairro em rápida gentrificação, mas que ainda mantinha o suficiente de seu caráter de classe trabalhadora para que ela não fosse encontrar ninguém de seus círculos sociais habituais. O resto daquele dia se passou em uma névoa de ansiedade e terrível antecipação, enquanto a imaginação de Heloísa conjurava inúmeros cenários, cada um pior que o anterior. Sara chegou ao café precisamente na hora marcada no dia seguinte, e Heloísa a reconheceu imediatamente, apesar de nunca a ter visto antes. Uma jovem marcante que parecia estar na casa dos 20 e poucos anos, com pele morena rica e cabelo natural arrumado em elegantes twists bem cuidados, que falavam de zelo e atenção. Ela usava roupas modestas, mas de bom gosto. Um vestido simples azul marinho e um cardigã, pequenos brincos de pérola, o traje de alguém que tinha recursos limitados, mas mantinha sua dignidade e apresentação. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ela se sentava em frente a Heloísa na cabine do canto, o mais longe possível de outros clientes. Obrigada por ter vindo. Sara começou, sua voz mal acima de um sussurro, apesar do barulho do café proporcionar uma certa privacidade. Eu não sabia se você viria. A maioria das mulheres não gostaria de ouvir o que tenho a dizer. Do que se trata? Perguntou Heloísa diretamente, embora o pavor já estivesse enrolado em seu estômago como uma coisa viva. Você mencionou meu marido. Você está tendo um caso com Marcelo? Os olhos de Sara se encheram de lágrimas que ela piscou rapidamente. Não mais. Não há 6 meses. Mas sim, nós estávamos envolvidos. Por quase 3 anos. Ela procurou em sua bolsa com dedos trêmulos e retirou uma fotografia, colocando-a cuidadosamente sobre a mesa entre elas. Uma foto de Marcelo segurando uma criança pequena, talvez de 2 anos, um lindo garotinho com os olhos e a estrutura óssea distintos de Marcelo, combinados com as feições delicadas de Sara. O nome dele é Enzo, disse Sara em voz baixa, sua voz falhando ligeiramente no nome. Ele é filho de Marcelo. Ele tem 2 anos e 4 meses. O café pareceu girar ao redor de Heloísa, os sons de outras conversas e pratos tilintando desvanecendo-se em um rugido distante. Ela agarrou a borda da mesa com as 2 mãos, lutando para manter a compostura, recusando-se a desmoronar naquele espaço público. Por quanto tempo? Ela conseguiu perguntar, embora sua voz soasse estranha a seus próprios ouvidos, distante e oca. Nós nos conhecemos há 4 anos em uma conferência de negócios em Belo Horizonte, explicou Sara, as palavras derramando-se agora, como se ela as tivesse segurado por tempo demais. Eu estava trabalhando como assistente administrativa para uma das empresas com as quais Marcelo estava negociando. Ele me disse que estava infeliz em seu casamento, que havia sido arranjado por sua família por razões sociais e de negócios, que vocês 2 tinham um entendimento, que ele estava planejando sair, mas precisava de tempo para navegar pelas expectativas familiares e complicações financeiras. Deus me ajude. Eu acreditei em cada palavra.
Eu era jovem e ingênua, e ele era tão charmoso, tão atencioso, tão diferente de qualquer homem que eu já conheci. Heloísa fechou os olhos brevemente, absorvendo aquela revelação devastadora que reescreveu 4 anos de sua vida, transformando suas memórias de casamento em algo inteiramente diferente. Uma performance, uma farsa, uma mentira cuidadosamente mantida. Quando você engravidou? 2 anos atrás. Quando eu contei a Marcelo, ele pareceu genuinamente feliz no início. Ele prometeu que cuidaria de nós, que resolveria tudo, que só precisava de um pouco mais de tempo para arranjar as coisas com a família antes que pudesse reconhecer Enzo publicamente. Por 2 anos, ele enviou dinheiro regularmente, não muito, mas o suficiente para ajudar com a creche e o aluguel. Ele visitava quando podia, talvez 1 ou 2 vezes por mês. Ele segurava Enzo e fazia todas essas promessas sobre o futuro, sobre quando eles poderiam realmente ficar juntos como uma família. As lágrimas de Sara transbordaram agora, escorrendo por suas bochechas, sem controle. Então, há 6 meses, tudo parou. Ele parou de vir visitar, parou de atender minhas ligações e mensagens de texto. O suporte financeiro cessou completamente. Tentei ir ao grupo Washington, mas a segurança não me deixou passar do saguão. Tentei ligar para Regina, a mãe dele. Ela de fato atendeu aquela ligação. O que ela disse? Heloísa perguntou, já sabendo que a resposta seria feia. Ela me ofereceu dinheiro, uma quantia significativa, 50.000 Highlies, para ir embora permanentemente, para nunca mais contatar a família, para assinar papéis dizendo que Marcelo não tinha direitos ou responsabilidades parentais. Ela disse que se eu recusasse, ou se eu tentasse publicamente reivindicar Marcelo como pai de Enzo, ela me destruiria. Ela se certificaria de que eu nunca mais trabalhasse em São Paulo, que minha família seria impactada, que minha vida se tornaria insuportável. Eu recusei o dinheiro. Não quero dinheiro para suborno. Quero que meu filho conheça o pai. Quero que Marcelo seja responsável, que seja um pai. Enzo merece isso. Heloísa estudou a jovem à sua frente com novos olhos, vendo não uma destruidora de lares ou uma ameaça, mas outra vítima das mentiras de Marcelo e da proteção implacável de Regina à imagem da família. A raiva que ela poderia ter esperado sentir por Sara nunca se materializou. Em vez disso, ela sentiu uma inesperada afinidade com aquela mulher que também havia sido traída, também havia sido usada, também havia sido considerada dispensável quando conveniente. Por que você está me contando isso agora? Perguntou Heloísa. Por que eu? E por que agora? Sara limpou os olhos com um guardanapo de papel, tentando se recompor. Porque estou desesperada. E você é minha última esperança. Estou prestes a perder meu apartamento porque não posso pagar o aluguel sem o apoio de Marcelo. Tive que tirar Enzo da boa creche e deixá-lo com minha avó idosa, que realmente não consegue acompanhar uma criança pequena. Estou trabalhando em 2 empregos, mas não é o suficiente. Eu procurei um advogado sobre pensão alimentícia, mas ela disse que eu precisaria provar a paternidade. E isso pode levar meses, custar dinheiro que eu não tenho. E Regina tem recursos para arrastar isso indefinidamente. Você é a esposa de Marcelo. Você tem acesso e influência que eu não tenho. E honestamente eu pensei que você merecia saber a verdade sobre o homem com quem está casada. Se eu fosse você, eu gostaria que alguém me contasse. Heloísa ficou em silêncio por um longo momento, sua mente correndo através de implicações e possibilidades. Um plano perigoso estava começando a se formar, audacioso, possivelmente imprudente, mas oferecendo algo que ela vinha procurando sem realmente perceber, uma saída, um caminho para a libertação e talvez uma medida de justiça. Sara, eu vou te ajudar, ela disse finalmente, sua voz firme com uma nova resolução. Mas eu preciso que você confie completamente em mim e faça exatamente o que eu disser. Você pode fazer isso? Sara assentiu, a esperança tremeluzindo em seus olhos avermelhados. Qualquer coisa. Eu farei qualquer coisa se isso significar que Enzo terá o pai e o apoio que ele merece. Durante a próxima hora, tomando café frio e falando em tons baixos,
Elas elaboraram uma estratégia que era audaciosa, a ponto de ser imprudente. Sara compareceria à celebração de aniversário de Marcelo na fazenda de campo de Regina. Heloísa garantiria sua entrada. Ela adicionaria o nome de Sara à lista de convidados. Se necessário, forjaria um convite se fosse preciso. O que aconteceria depois dependeria de como Marcelo e Regina escolheriam responder quando confrontados com a verdade que haviam trabalhado tanto para esconder. Era uma aposta. Mas Heloísa vinha jogando pelo seguro por 5 anos. E onde isso a havia levado? Presa em um casamento sem amor, ignorada pelo marido, desprezada pela sogra, cercada por belas posses que não significavam nada. Você tem certeza absoluta disso? Perguntou Sara, sua voz tremendo com igualdade de esperança e terror. Isso pode destruir tudo. Seu casamento, sua posição social, seu relacionamento com a família Albuquerque. Eles têm poder e influência. Eles poderiam tornar sua vida muito difícil. Já está destruído. Heloísa respondeu com uma clareza que veio de finalmente reconhecer uma verdade que vinha evitando por anos. O casamento é uma fachada. A posição social é uma gaiola. A família nunca me aceitou. Nós estamos apenas tornando tudo isso visível, em vez de fingir o contrário. Às vezes, as coisas precisam quebrar, antes que possam ser reconstruídas em algo melhor. Elas se separaram do lado de fora do café. 2 mulheres unidas por uma traição compartilhada e uma esperança desesperada por algo melhor. Enquanto Sara caminhava em direção ao ponto de ônibus, ela não tinha carro, outro sinal da tensão financeira causada pelo abandono de Marcelo. Heloísa a observou ir e sentiu algo mudar dentro de si. Por 5 anos, ela havia sido reativa, adaptando-se ao que os Albuquerque exigiam, tentando se encaixar em espaços que nunca foram feitos para ela. Agora, finalmente, ela agiria deliberadamente, para assumir o controle da narrativa, para falar a verdade em uma situação construída inteiramente sobre mentiras e gerenciamento de imagem. As 2 semanas seguintes se passaram em um borrão de preparação cuidadosa e pretensão mantida. Heloísa consultou Júlia em segredo, que ouviu toda a história com crescente indignação e então insistiu em estar presente na celebração de aniversário para apoiar sua amiga. Ela também, contra seu melhor julgamento, mas com crescente necessidade, procurou uma advogada de divórcio recomendada por uma colega de seu trabalho voluntário. Uma mulher experiente e perspicaz, chamada Patrícia Dantas, que era especialista em divórcios de alto valor e tinha a reputação de não se intimidar com famílias ricas que pensavam que podiam controlar os resultados através de pressão e influência. O Brasil adota o regime de partilha justa, explicou Patrícia durante a consulta confidencial em seu escritório no centro. Dada a duração do seu casamento e as circunstâncias, particularmente se pudermos provar a infidelidade, você tem direito a uma parte justa dos bens conjugais. E se Marcelo tem sustentado um filho fora do casamento enquanto casado com você, isso é definitivamente relevante. Documente tudo. Guarde cópias de registros financeiros. Não revele seu jogo até estar pronta para avançar oficialmente. Heloísa também começou a coletar mais provas silenciosamente dos documentos que havia reunido, fotografando papéis importantes com seu telefone, baixando extratos financeiros de contas às quais tinha acesso, criando cópias de segurança de tudo e armazenando-as em um serviço de nuvem que Regina não poderia acessar ou controlar. Se a batalha estava realmente chegando, ela entraria nela com munição. Enquanto isso, ela manteve seu papel como a linda esposa que se preparava para a celebração de aniversário do marido. Ela providenciou um presente apropriado, abotoaduras caras de um joalheiro de prestígio, o tipo de presente que parecia generoso para os observadores, mas não tinha significado emocional. Ela selecionou seu traje cuidadosamente após dias de consideração, um deslumbrante vestido dourado que fazia sua pele brilhar e seus olhos cintilarem. Combinado com o colar de diamantes que Marcelo lhe dera em seu 3º aniversário, quando ele ainda se esforçava para manter as aparências, ela estaria absolutamente linda, inegavelmente elegante, completamente impecável. Quando o mundo de Regina desmoronasse,
Ninguém poderia dizer que Heloísa não havia representado a família com graça e estilo. Na manhã do aniversário de Marcelo, ela acordou cedo para encontrá-lo já vestido, preparando-se para a viagem para Itatiba, onde a fazenda de campo de seus pais se estendia por 50 hectares do interior paulista. Pronta? Ele perguntou sem olhar para ela, seu tom sugerindo que aquela era apenas mais uma obrigação a ser cumprida. Quase. Ela respondeu calmamente. Só preciso terminar meu cabelo e maquiagem. A viagem levou pouco mais de 1 hora, prosseguindo em quase silêncio, quebrado apenas por comentários ocasionais sobre o trânsito ou o clima. O tipo de troca sem sentido entre estranhos compartilhando um carro, não cônjuges celebrando um aniversário. Heloísa observou a paisagem mudar enquanto deixavam São Paulo para trás. A expansão urbana dando lugar a subúrbios e depois a áreas mais rurais, onde grandes propriedades ficavam recuadas da estrada atrás de portões e entradas arborizadas. A fazenda de campo de Regina era impressionante, mesmo para os padrões da família Albuquerque. Uma casa grande construída no estilo de uma casa grande de fazenda tradicional, completa com colunas brancas e varandas amplas. Embora Regina sempre se irritasse quando alguém usava esse descritor em particular, preferindo chamá-la de arquitetura georgiana de inspiração histórica. A casa era cercada por gramados perfeitamente cuidados, jardins mantidos por uma equipe de paisagismo em tempo integral e dependências que haviam sido convertidas em chalés para hóspedes. Era o tipo de lugar que aparecia em revistas de alta sociedade paulistana, apresentado como o epítome da excelência e prosperidade negra do Sul, a prova tangível da família Albuquerque de que haviam superado todos os obstáculos e construído algo duradouro e magnífico. Hoje, para a celebração de aniversário de Marcelo, a propriedade havia sido decorada com elegância. Arranjos florais nas varandas, iluminação sutil sendo testada para a noite, vans de buffet já estacionadas perto da entrada de serviço. Regina não poupara despesas, o que fazia sentido se aquele era de fato o palco para qualquer performance ou revelação que ela havia planejado. Eles chegaram logo após o meio-dia, horas antes do início oficial da festa, porque Regina havia insistido que Marcelo estivesse lá cedo para o tempo em família e fotografias. Regina os cumprimentou na porta, resplandecente em um terno de linho creme que provavelmente custou mais do que o primeiro carro de Heloísa. Seu cabelo prateado preso em um elegante coque, usando as pérolas da família Albuquerque que pertenceram à bisavó de Marcelo. «Feliz aniversário, querido», disse Regina, abraçando Marcelo com calor genuíno antes de se virar para Heloísa com consideravelmente menos entusiasmo. «Heloísa, que adorável você está! Esse vestido é bastante ousado. Espero que seja apropriado para um encontro familiar». A alfinetada foi entregue com o sorriso característico de Regina, que nunca chegava aos seus olhos. Heloísa sorriu de volta serenamente. Obrigada, Regina. Você fez um trabalho lindo com as decorações. Tudo parece perfeito. Cená, a tarde se arrastou com lentidão excruciante. Parentes começaram a chegar. Tias e tios, primos e seus cônjuges, associados de negócios que se qualificavam como amigos da família, todo o clã Albuquerque e seu círculo social. Heloísa desempenhou seu papel impecavelmente, cumprimentando a todos com cordialidade, aceitando seus parabéns pelos 5 anos de casamento, ouvindo suas conversas sobre negócios, política e fofocas da sociedade. Ela ajudou a direcionar os buffets quando Regina dava ordens. Ela posou para fotografias quando exigido. Ela riu de piadas sem graça e balançou a cabeça em histórias chatas. O tempo todo, ela mantinha um olho na entrada, esperando. Exatamente às 18, enquanto o cocktail hour estava a todo vapor e o sol começava sua descida em direção ao horizonte, Heloísa se posicionou perto da frente da casa. Ela se ofereceu para cumprimentar os recém-chegados, uma oferta que Regina havia aceitado com surpresa, já que Heloísa geralmente evitava papéis tão visíveis. Pela janela, ela observou um Toyota modesto e de modelo mais antigo parar na entrada e estacionar entre os Mercedes, BMWs e Lexuses,
que enchiam a rotatória e se espalhavam pelo gramado. Sara emergiu do banco do motorista, vestindo um vestido azul marinho simples, mas elegante. Heloísa havia lhe dado dinheiro para algo apropriado e, cuidadosamente, tirou Enzo de sua cadeirinha. O garotinho usava calças caque minúsculas e uma camisa branca de botão, seu cabelo cacheado recém-aparado, parecendo uma versão em miniatura de Marcelo, até na maneira como segurava a cabeça. As mãos de Sara tremiam enquanto ela se aproximava da porta, mas sua coluna estava reta, sua expressão determinada. Heloísa abriu a porta antes que Sara pudesse tocar a campainha. "Você veio", disse ela suavemente. "Eu quase não vim", Sara admitiu em um sussurro. "Dei a volta 3 vezes na estrada para cá, mas então pensei no Enzo, no que ele merece, e continuei." "Entre", disse Heloísa claramente, sua voz ecoando de volta para a casa, onde a conversa estava começando a diminuir enquanto as pessoas notavam a nova chegada. "Pessoal, eu gostaria que vocês conhecessem alguém importante." O hall de entrada da mansão de Regina começou a cair em silêncio em ondas, enquanto os convidados se viravam para ver quem havia chegado. Heloísa observou Marcelo, posicionado do outro lado da sala perto da maciça lareira, congelar no meio da conversa, sua taça de champanhe parando a meio caminho de seus lábios, seu rosto esvaindo-se de cor. Ela observou Regina, que estava conversando com um grupo de matronas da sociedade, virar-se bruscamente para a entrada, sua expressão se transformando de perplexidade para reconhecimento e para fúria absoluta no espaço de 3 segundos. "O que é isso?" sibilou Regina, cruzando o hall em passos rápidos, seus saltos estalando bruscamente contra o piso de mármore. "Como você passou pelo portão? O que está fazendo aqui? Foi dito para você nunca mais contatar esta família." "Eu lhe dei acesso", disse Heloísa clara e calmamente, sua voz ecoando pela sala agora silenciosa, onde 70 convidados estavam congelados em várias poses de choque e fascínio. "Todos, eu gostaria que vocês conhecessem Sara Camargo e Enzo Albuquerque. Este é o filho de Marcelo." O silêncio que se seguiu pareceu absoluto, como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. 70 pares de olhos se voltaram para Marcelo, que estava como uma estátua, incapaz ou não disposto a se mover ou falar. Então, a sala irrompeu em vozes confusas, parentes exigindo explicações, convidados sussurrando uns para os outros, a taça de champanhe de alguém caindo e estilhaçando-se no chão. "Heloísa, que diabos você está fazendo?" Marcelo finalmente conseguiu dizer, sua voz estrangulada. "Contando a verdade", ela respondeu com uma calma não natural que vinha de não ter mais nada a perder. Algo que parece estar em falta desesperadora nesta família. Sara e Enzo foram invisíveis por tempo suficiente. Sara recebeu a promessa de apoio que desapareceu. Ela foi oferecida dinheiro para suborno quando o que ela realmente quer é que seu filho tenha um relacionamento com o pai. "Pensei que a família deveria saber a verdade sobre o homem que todos vocês estão celebrando hoje." Regina se recuperou de seu choque mais rápido do que Marcelo, sua expressão endurecendo em granito, sua voz assumindo aquele tom imperioso que usava ao exigir obediência. "Isso é absolutamente absurdo e inapropriado. Marcelo, diga a todos que esta mulher é desequilibrada, que essas acusações são mentiras infundadas destinadas a envergonhar a família. Onde está a segurança? Quero que ela seja removida imediatamente." Mas Marcelo não disse nada. Seu silêncio, sua incapacidade de negar ou se defender, falava volumes para todos na sala. Os membros da família que o conheciam melhor podiam ler a culpa escrita em seu rosto tão claramente quanto se estivesse tatuada ali. Sara deu um passo à frente, sua voz tremendo, mas ganhando força enquanto falava. "Não estou aqui para causar problemas ou envergonhar ninguém. Estou aqui porque meu filho merece mais do que ser um segredo. Porque me prometeram coisas que não aconteceram. Porque Marcelo me disse que me amava, que seríamos uma família. E então ele desapareceu quando se tornou inconveniente. Porque Regina me ofereceu dinheiro para eu ir embora e nunca mais falar sobre isso. Mas Enzo não é algo vergonhoso que precisa ser escondido. Ele é uma criança. Ele é filho de Marcelo e merece ser reconhecido."
Tio Jonas, um dos patriarcas da família e uma das poucas pessoas que Regina não podia simplesmente dispensar ou intimidar, avançou de onde estava observando a cena se desenrolar. Ele estava na casa dos 70, um juiz aposentado respeitado cuja opinião tinha peso. Marcelo. Ele disse naquela voz profunda e autoritária que uma vez comandara tribunais. Isso é verdade? Este é seu filho? Marcelo olhou desesperadamente para a mãe, para a esposa, para a jovem segurando a mão de seu filho, para a sala cheia de família e amigos esperando por uma resposta. O cálculo era visível em seu rosto. Ele deveria negar? Ele poderia? Mas a semelhança era muito forte, a verdade muito óbvia. Finalmente, em uma voz mal acima de um sussurro, ele assentiu. Sim, ele é meu filho. A sala explodiu novamente, desta vez com vozes elevadas em choque, julgamento, fascínio e condenação. Alguns convidados pegaram seus telefones, sem dúvida já enviando a fofoca para amigos que não estavam presentes. Regina tentou restaurar a ordem para recuperar o controle da situação, mas sua autoridade havia sido fundamentalmente minada pela admissão de seu filho e por sua própria óbvia cumplicidade em ocultar a verdade. Isso é inaceitável, gritou Regina por cima do caos. Todos precisam se acalmar. Este é um assunto de família particular que jamais deveria ter se tornado público. Heloísa, você orquestrou este desastre. Você trouxe vergonha a esta família deliberadamente. Você é vingativa e rancorosa. Eu revelei a verdade. Heloísa interrompeu, encontrando o olhar furioso de sua sogra sem vacilar, sem recuar pela primeira vez em 5 anos. A vergonha pertence àqueles que criaram esta situação através de mentiras, traição e tratando pessoas como descartáveis, não aqueles que simplesmente se recusam a silenciar sobre isso. Marcelo tem um filho que ele vinha escondendo. Você sabia e tentou pagar Sara para desaparecer. Esses são os fatos, e todos aqui agora os conhecem. A verdade não é vergonhosa. Mentir sobre ela, sim. Ela se virou para Marcelo, que parecia prestes a vomitar, seu rosto de uma cor cinzenta doentia. Eu acho que nosso casamento acabou, Marcelo. Eu vou contratar uma advogada de divórcio. Você e sua mãe podem lidar com as consequências sociais de suas escolhas. Ela caminhou em direção à porta, de cabeça erguida, seus passos medidos e confiantes apesar de seu coração acelerado. Júlia apareceu imediatamente ao seu lado, tendo testemunhado tudo da periferia onde estava esperando exatamente por este momento. Meu carro está lá fora, Júlia murmurou, entrelaçando seu braço no de Heloísa. Vamos. Você foi magnífica. Enquanto caminhavam para o ar da noite, descendo os degraus e atravessando a entrada onde o carro de Júlia esperava, Heloísa ouviu os sons de vozes elevadas continuando atrás delas, discutindo, exigindo explicações. Toda a estrutura social da família Albuquerque desmoronando à medida que a fachada cuidadosamente mantida se estilhaçava sob o peso da verdade exposta. Ela olhou para trás uma vez para as janelas iluminadas da mansão, para as sombras de figuras discutindo visíveis através das cortinas, para a vida da qual estava se afastando. 5 anos de sua vida haviam sido investidos naquela família, tentando desesperadamente pertencer, buscando uma aprovação que jamais viria. Não importava quão perfeitamente ela desempenhasse seu papel. 5 anos diminuindo-se, aceitando desrespeito, vivendo em um casamento que era oco em sua essência. Você está bem? Perguntou Júlia gentilmente ao chegarem ao carro, apertando a mão de Heloísa em solidariedade e apoio. Heloísa considerou a pergunta cuidadosamente. Ela estava bem? Seu casamento acabara de implodir espetacularmente e publicamente. Sua reputação em certos círculos estava provavelmente irremediavelmente danificada. A vida confortável que ela conhecia, a cobertura, a mesada, a posição social, estava terminando. Ela acabara de queimar todas as pontes com a família Albuquerque da maneira mais dramática possível. Sim, ela disse finalmente, e ficou surpresa com a verdade que sentia. Eu acho que estou realmente bem. Melhor do que estive em anos, honestamente. Enquanto se afastavam da fazenda, observando-a recuar no espelho lateral até ser engolida por árvores e distância, Heloísa sentiu algo que não experimentava há muito tempo.
Uma sensação de liberdade, de possibilidade, de ter assumido o controle de sua própria narrativa em vez de permitir que outros escrevessem sua história. O caminho à frente era incerto, provavelmente difícil, definitivamente complicado, mas era dela para navegar em seus próprios termos, e isso fazia toda a diferença. Os dias e semanas seguintes trouxeram exatamente a tempestade que Heloísa havia antecipado. Regina contratou um exército de advogados, como esperado. Tentando controlar a narrativa e minimizar os danos à reputação da família, Marcelo alternava entre telefonemas apologéticos cheios de desculpas e mensagens de texto irritadas, exigindo que Heloísa retirasse suas falsas acusações e dissesse às pessoas que ela havia entendido mal a situação. Parentes ligaram com opiniões que variavam de apoio solidário a dura condenação. Embora, curiosamente, mais pessoas ficaram do lado de Heloísa do que ela esperava. Aparentemente, a natureza dominadora de Regina havia criado ressentimento entre membros da família que esperavam que alguém finalmente a enfrentasse. Mas Heloísa manteve-se absolutamente firme em sua decisão. Ela havia retirado seus pertences essenciais da cobertura do Itaim Bibi em poucos dias, levando apenas o que era verdadeiramente dela, e deixando para trás os presentes caros e móveis que pertenciam a Marcelo, ou que haviam sido selecionados por Regina. Júlia ofereceu sua casa de hóspedes temporariamente, e Heloísa aceitou com gratidão, precisando de espaço para pensar e planejar sem o peso opressor da presença dos Albuquerque. Sua advogada de divórcio, Patrícia Dantas, provou ser tão formidável quanto prometido. Com a evidência da infidelidade de Marcelo agora pública e documentada com a existência de apoio financeiro para um filho fora do casamento, e com as contas offshore que Heloísa havia descoberto que sugeriam tentativas de ocultar bens conjugais, a posição de Heloísa nos processos de divórcio era excepcionalmente forte. Eles tentarão intimidá-la, Patrícia alertou durante uma de suas sessões de estratégia. Famílias ricas sempre fazem isso. Vão insinuar destruir sua reputação, garantir que você não consiga trabalhar nesta cidade, arrastar os processos até que você esteja exausta e sem dinheiro. Mas você tem uma alavancagem que eles não querem que seja exposta ainda mais. Essas irregularidades financeiras que você documentou sugerem evasão fiscal e possivelmente fraude. Regina não quer que investigadores federais olhem para os livros do Grupo Washington. Use essa alavancagem com sabedoria. Mais surpreendentemente, uma aliança inesperada se desenvolveu entre Heloísa e Sara. Elas se encontraram novamente várias vezes nas semanas seguintes ao desastre da festa de aniversário. Inicialmente, para coordenar suas ações legais separadas contra Marcelo, Sara estava finalmente entrando com pedido de pensão alimentícia com representação legal adequada. Através de suas conversas, elas montaram um quadro mais completo e perturbador das mentiras de Marcelo e da manipulação de Regina. Regina realmente sabia sobre Enzo desde o início. Ela havia mandado investigar Sara por um detetive particular quase imediatamente após Marcelo mencionar a gravidez. Ela havia oferecido uma quantia substancial, R$50 MERS LINIC e ALMINT DEPOISAUMENT ANDOPAR 50 mil inicialmente, depois aumentando para R$ 75 mil, para Sara se mudar para outro estado e assinar papéis renunciando a qualquer reivindicação da paternidade de Marcelo, para garantir que a criança nunca fosse reconhecida publicamente. Quando Sara recusou, insistindo que seu filho merecia conhecer o pai e que não seria comprada como um problema a ser resolvido, Regina instruiu Marcelo a cortar todo o contato. Ela esperava que a situação simplesmente desaparecesse, que Sara eventualmente desistisse, seguisse em frente ou aceitasse que não poderia lutar contra os recursos da família Albuquerque. Ela não contava que nenhuma de nós se recusaria a ser apagada. Heloísa observou durante uma de suas conversas no mesmo café onde se encontraram pela primeira vez. Um lugar que agora parecia significativo como o local onde tudo havia começado a mudar. Ela achava que nós duas aceitaríamos qualquer migalha que ela estivesse disposta a oferecer, e seríamos gratas por isso. Mulheres como Regina pensam que podem controlar tudo e todos através do dinheiro e da pressão social.
Sara respondeu com nova confiança na voz. Mas algumas coisas não podem ser controladas dessa forma. A verdade é uma delas. À medida que o outono se aprofundava em inverno, trazendo ventos frios a São Paulo, os processos legais avançavam lentamente pela máquina do sistema de justiça familiar. Heloísa se dedicou ao seu trabalho voluntário com energia e foco renovados, encontrando propósito e satisfação em ajudar outras pessoas a navegar em sistemas projetados para serem complicados e intimidantes. Ela descobriu durante suas próprias lutas com a família Albuquerque que conhecimento era poder. Conhecer seus direitos, entender a lei, ter documentação e evidência poderia significar a diferença entre ser vítima e ser sobrevivente. Certa noite, no final de novembro, enquanto voltava para o pequeno apartamento que havia alugado recentemente no Bexiga, modesto, mas inteiramente dela, escolhido por ela de acordo com suas preferências, ela encontrou Marcelo esperando do lado de fora de seu prédio. Ele parecia cansado, mais velho do que seus 37 anos, o estresse dos últimos meses estampado em novas linhas e sombras em seu rosto. Precisamos conversar, ele disse sem preâmbulo. Por favor, apenas me dê alguns minutos. Heloísa considerou recusar, mas finalmente decidiu que poderia haver valor em ouvir o que ele tinha a dizer. Eles se sentaram em sua nova sala de estar, um contraste dramático com a cobertura do Itaim Bibi, com todos os seus itens caros. O espaço era menor, mais simples, mobiliado com peças que ela mesma havia escolhido em lojas de móveis populares e brechós locais. Mas parecia mais um lar do que aquela cobertura jamais parecera, porque cada coisa ali refletia seu gosto real e suas preferências, em vez dos padrões da família Albuquerque. Eu fui um tolo completo. Marcelo começou, as palavras parecendo custar-lhe um esforço considerável. Pior do que um tolo. Eu fui covarde, egoísta e destrutivo. Eu magoei você. Eu magoei Sara. Eu negligenciei meu filho porque era inconveniente e porque minha mãe me disse para fazê-lo. Eu a deixei controlar todos os aspectos da minha vida, incluindo meu casamento, incluindo como eu tratava as pessoas que eu alegava me importar. Por que você está me dizendo isso? Perguntou Heloísa calmamente, nem se tornando mais suave com ele, nem ativamente hostil. O que você quer desta conversa? Eu quero que você saiba que eu entendo o que fiz. Ele disse, encontrando seus olhos pela primeira vez em meses. Eu entendo o dano que causei, a dor que infligi. E eu quero que você saiba que você estava certa sobre tudo. Sobre minha mãe, sobre como a dinâmica familiar era tóxica, sobre tudo. Você segurou um espelho e forçou todos a verem a verdade que estávamos escondendo. E eu sou grato por isso, mesmo que tenha destruído as mentiras confortáveis em que eu estava vivendo. Ele fez uma pausa, parecendo reunir coragem para suas próximas palavras. Minha mãe está sendo investigada por irregularidades financeiras na empresa. Aquelas contas offshore que você descobriu faziam parte de um esquema elaborado para ocultar bens das autoridades fiscais e para canalizar dinheiro para vários projetos e pessoas que Regina queria financiar sem supervisão ou documentação oficial. O Conselho Administrativo a removeu de toda a autoridade de tomada de decisão, pendente uma auditoria completa e investigação. Vários membros do Conselho renunciaram. A empresa familiar que meu avô construiu está em sérios problemas, e é por causa de sua arrogância e sua crença de que as regras não se aplicavam aos Albuquerque. Heloísa absorveu essa informação sem qualquer sensação de satisfação ou vingança. Ela suspeitava que as atividades financeiras de Regina fossem questionáveis, possivelmente ilegais, mas ouvir a confirmação não trouxe a sensação de justiça que ela poderia ter esperado. E Sara e Enzo? Ela perguntou, indo direto ao que considerava a questão mais importante. O que você está fazendo em relação ao seu filho? Estou trabalhando para estabelecer um relacionamento real com Enzo, disse Marcelo com o que parecia ser um compromisso genuíno. Sara e eu estamos negociando um acordo de custódia com um mediador. Eu concordei em pagar a pensão retroativa por todo o tempo que os abandonei, mais a pensão alimentícia contínua que é justa e substancial. Ela também está processando por danos adicionais,
o que ela merece e que eu não vou contestar. Eu quero ser um pai de verdade para meu filho, não apenas uma fonte de dinheiro. Isso levará tempo e esforço para construir após minha ausência. Mas estou comprometido em fazer o trabalho. Ele se levantou para sair, entendendo sem que lhe dissessem que Heloísa não o convidaria a ficar mais tempo. Na porta, ele se virou. Eu sei que não posso desfazer nenhum dos danos que lhe causei. Mas quero que você saiba que vê-la se afastar da família naquela noite, ver sua força, sua recusa em aceitar o tratamento que lhe demos, mudou algo fundamental em mim. Você sempre foi boa demais para nós. Eu vejo isso agora. Depois que ele saiu, Heloísa sentou-se na tranquilidade pacífica de seu apartamento, processando a conversa. O fechamento, ela estava aprendendo, não era um único momento dramático ou uma conversa perfeita onde tudo era resolvido e explicado. Era simplesmente o reconhecimento de que um capítulo havia terminado definitivamente e que um novo já havia começado. Quer todas as pontas soltas estivessem amarradas perfeitamente ou não. A primavera chegou gradualmente, trazendo renovação a São Paulo, como sempre fazia. A cidade floresceu com manacás e ipês, magnólias e cerejeiras, pintando bairros em tons de rosa e branco. O ar esquentava incrementalmente a cada dia, e a vida parecia avançar com nova energia e possibilidade. O divórcio de Heloísa foi finalizado em março, concedido por motivo de adultério com um acordo que era justo e substancial, apesar das tentativas de manipulação financeira e táticas de adiamento de Regina. O acordo incluía um pagamento significativo em dinheiro, metade do valor de sua cobertura do Itaim Bibi, que seria vendida, e uma parte das ações de Marcelo no Grupo Washington. Não o suficiente para lhe dar controle ou mesmo influência significativa, mas o suficiente para proporcionar segurança financeira e independência. Mais importante do que o dinheiro, no entanto, Heloísa havia descoberto sua verdadeira vocação e propósito durante os meses de transição e transformação. A ideia para a Fundação Propósito Adiante emergiu gradualmente durante aquelas aulas no centro comunitário. Heloísa reconheceu uma lacuna crítica nos recursos disponíveis. Havia muitos programas abordando necessidades imediatas de crise, mas muito poucos focados no conhecimento financeiro fundamental que poderia ajudar as pessoas a romper ciclos de pobreza e dependência. Ela começou a desenvolver um currículo abrangente que cobria tudo, desde orçamento básico até entendimento de crédito, de negociação de salários a planejamento de aposentadoria, de proteção contra empréstimos predatórios à construção de riqueza geracional. Ela começou pequeno, testando o currículo com grupos focados de mulheres de várias origens. Ela refinou os materiais com base no feedback, garantindo que a linguagem fosse acessível sem ser condescendente. Com seu acordo de divórcio e economias pessoais cuidadosamente acumuladas ao longo de anos, ela sempre manteve sua própria conta, mesmo durante o casamento, uma lição de sua mãe sobre nunca ser completamente dependente financeiramente. Ela lançou a Fundação Propósito Adiante como uma organização da sociedade civil, OSC formal. O processo era complexo e às vezes frustrante, envolvendo papelada legal, aplicações para status de isenção fiscal, estabelecimento de um conselho de diretores, criação de estatutos e políticas operacionais. Mas Heloísa abordou isso com a mesma determinação e atenção aos detalhes que ela aplicara ao tentar conquistar a aprovação de Regina. Apenas que agora ela estava construindo algo que realmente importava para ela. Ela estabeleceu a sede da Fundação Propósito Adiante em um prédio reformado em um bairro histórico, um que tinha profundo significado na história negra paulistana, onde outrora havia sido o coração da vida econômica e cultural negra de São Paulo. O prédio que ela escolheu havia sido um banco de propriedade negra nos anos 60, caído em desuso durante as décadas de declínio urbano, e agora estava sendo restaurado como parte dos esforços de revitalização comunitária. Heloísa amava o simbolismo. Pegando uma estrutura que representava o empoderamento econômico negro no passado e dando-lhe um novo propósito a serviço da alfabetização financeira e independência para uma nova geração.
O processo de renovação em si se tornou uma experiência de aprendizado e uma declaração de valores. Heloísa contratou empreiteiros locais sempre que possível, priorizando empresas de propriedade negra e feminina. Ela trabalhou com uma artista local para criar murais no espaço comunitário que celebravam a história negra e as conquistas econômicas. O resultado final foi um espaço que parecia acolhedor, em vez de institucional, profissional, sem ser intimidante. Um lugar onde mulheres de qualquer origem se sentiriam confortáveis em entrar e pedir ajuda. A resposta à Fundação Propósito Adiante excedeu todas as expectativas que Heloísa havia permitido ter. Ela esperava atender talvez 50 mulheres no primeiro ano. Em vez disso, dentro de 3 meses de abertura, mais de 300 mulheres haviam se matriculado em vários programas. As aulas se enchiam imediatamente, com listas de espera se desenvolvendo. Mulheres chegavam ansiosas para aprender. Mães jovens tentando construir futuros melhores para seus filhos. Mulheres escapando de relacionamentos difíceis que precisavam entender suas opções financeiras antes que pudessem sair com segurança. Universitárias que nunca haviam aprendido sobre orçamento ou investimento, apesar de educações caras. Imigrantes navegando em um sistema financeiro desconhecido. Idosas que sempre deixaram os maridos lidarem com o dinheiro e agora se encontravam viúvas e perdidas. Empreendedoras buscando capital e orientação para transformar ideias em negócios viáveis. A diversidade das participantes era exatamente o que Heloísa esperava. O centro servia mulheres de todas as raças, idades, status econômicos e antecedentes educacionais. Alfabetização financeira não era apenas para os pobres ou sem educação. Muitas mulheres profissionais com diplomas avançados nunca haviam aprendido gestão básica de dinheiro, porque isso simplesmente não era abordado em sua educação especializada. Muitas mulheres de classe média estavam se afogando em dívidas, apesar de rendas decentes, porque nunca haviam aprendido a orçar efetivamente ou entender o custo real do crédito. Heloísa contratou 2 instrutoras adicionais nos primeiros 3 meses, ambas mulheres com forte formação financeira que compartilhavam seu compromisso com a educação acessível e sem julgamento. Ela estabeleceu parcerias com bancos locais, cooperativas de crédito e instituições financeiras, dispostas a oferecer contas sem taxas e termos favoráveis às participantes da Fundação Propósito Adiante. Ela se conectou com organizações de assistência jurídica para fornecer workshops sobre aspectos financeiros de divórcio, falência, cobrança de dívidas e outras questões legais que afetam a segurança econômica das mulheres. O trabalho era exaustivo, mas profundamente gratificante de maneiras que Heloísa nunca havia experimentado durante seu casamento. Cada cerimônia de formatura, quando as mulheres completavam o currículo central de 12 semanas e recebiam seus certificados, parecia uma celebração de transformação e possibilidade. As mulheres se levantavam e compartilhavam o que haviam aprendido, como já haviam começado a implementar mudanças, pagando cartões de crédito, iniciando fundos de emergência, negociando aumentos, preparando-se para comprar a primeira casa, planejando deixar relacionamentos abusivos agora que entendiam suas opções econômicas. Antes da Fundação Propósito Adiante, eu achava que eu era simplesmente ruim com dinheiro. Uma formanda compartilhou durante seu discurso na primeira cerimônia formal. Eu achava que havia algo errado comigo porque eu nunca conseguia economizar nada, porque eu estava sempre atrasada nas contas. Mas eu não era ruim com dinheiro. Eu simplesmente nunca fui ensinada a gerenciá-lo. Ninguém te ensina essas coisas na escola. Seus pais te ensinam se eles sabem, mas os meus não sabiam. Então eu estava tropeçando no escuro, cometendo erros, sentindo-me um fracasso. A senhorita Heloísa e este programa acenderam as luzes. Agora eu tenho um orçamento. Eu tenho economias. Eu entendo de crédito. Estou ensinando minhas filhas o que estou aprendendo para que elas não lutem como eu lutei. Você mudou minha vida. Esses testemunhos, esses impactos tangíveis, preencheram Heloísa com um propósito e satisfação que seus anos na família Albuquerque nunca haviam proporcionado. Lá, ela era ornamental, decorativa, útil apenas como um reflexo do status e gosto de Marcelo. Aqui, ela era instrumental,
Seu conhecimento, sua visão, seu esforço estavam mudando vidas diretamente de maneiras mensuráveis. Júlia se tornou não apenas uma amiga, mas uma parceira de negócios, contribuindo tanto com o investimento de capital quanto com sua expertise em marketing e alcance comunitário. Eu sempre soube que você tinha isso em você, disse Júlia durante o evento de lançamento oficial, que atraiu mais de 200 participantes e cobertura da mídia local. Você só precisava escapar daquele ambiente tóxico para deixar seu verdadeiro eu emergir. Os Albuquerque tentaram te diminuir, e em vez disso você se tornou maior do que qualquer um deles. Sarah ocasionalmente trazia Enzo para eventos familiares e encontros comunitários da Fundação Propósito Adiante. Uma amizade cautelosa, mas genuína, havia se desenvolvido entre as duas mulheres. Não íntima como amigas de longa data, talvez isso fosse impossível, dada a história delas, mas respeitosa e solidária de maneiras significativas. Elas foram unidas por circunstâncias dolorosas que nenhuma teria escolhido, mas fizeram uma escolha deliberada para forjar algo construtivo a partir dessa dor compartilhada, em vez de permitir que ela as dividisse. Marcelo tem sido consistente com o apoio e as visitas nos últimos meses. Sarah compartilhou durante um desses encontros em maio. Ele vem todos os sábados para passar tempo com Enzo e está realmente começando a desenvolver um relacionamento real com o filho. Regina está furiosa, claro. Ela se recusa a reconhecer a existência de Enzo. Não quer conhecê-lo. Continua a fingir que ele não existe. Mas Marcelo não permite mais que a atitude dela o impeça. Isso é um progresso real. Isso é bom, disse Heloísa sinceramente falando sério. Enzo merece ter um pai ativo e presente que esteja comprometido em estar em sua vida. O que quer que Marcelo tenha feito de errado, se ele está se dedicando agora por seu filho, isso importa. Em uma noite quente de abril, Heloísa compareceu a um jantar de gala beneficente para o Banco de Alimentos de São Paulo, uma organização com a qual ela havia feito parceria para parte da programação da Fundação Propósito Adiante. Ela foi convidada a falar brevemente sobre as conexões entre alfabetização financeira e segurança alimentar, sobre como entender a gestão do dinheiro poderia ajudar as famílias a fazer os recursos renderem mais. Depois, enquanto Heloísa interagia com outros participantes naquela dança de networking que fazia parte de todo evento de caridade, um homem de aparência distinta se aproximou dela com interesse genuíno em sua expressão. Sua apresentação foi excepcional, ele disse, estendendo a mão. Dr. Caio Barreto, sou professor de economia na Unifesp. Você considerou formalizar seu currículo em algo mais estruturado? Acho que há um potencial tremendo de parceria entre sua organização e nosso departamento. Temos procurado maneiras de levar a educação em alfabetização financeira para a comunidade mais ampla, e o que você está fazendo parece se alinhar perfeitamente com nossos objetivos. Eles conversaram por mais de 1 hora sobre filosofia de educação, sobre investimento comunitário e mudança social, sobre as barreiras sistêmicas que impediam que a informação de alfabetização financeira chegasse às pessoas que mais precisavam dela. Caio era inteligente e apaixonado por seu trabalho, genuinamente interessado nas ideias e experiência de Heloísa, em vez de descartá-la como simplesmente uma mulher rica, brincando de trabalho de caridade. Ele ouvia quando ela falava, fazia perguntas atenciosas, construía sobre suas sugestões em vez de tentar direcionar ou controlar a conversa. Eu gostaria muito de continuar esta conversa, ele disse quando a noite se aproximava do fim, e os convidados começavam a partir. Talvez durante um jantar, poderíamos discutir oportunidades potenciais de parceria entre a Fundação Propósito Adiante e o Departamento de Economia da Unifesp. Estritamente profissional, ele acrescentou rapidamente, notando sua leve hesitação e respeitando-a em vez de forçar. Heloísa sorriu, apreciando tanto seu interesse quanto seu respeito por seus limites. Profissional parece bom. Eu gostaria disso. Nos meses seguintes, à medida que o calor do verão caía sobre São Paulo com sua intensidade típica, o profissional evoluiu naturalmente para a amizade, e a amizade gradualmente para algo mais profundo e significativo.
Caio provou ser paciente e compreensivo com a cautela de Heloísa, com seu cansaço em relação a relacionamentos, depois de tudo o que ela havia experimentado com Marcelo. Ele havia passado por seu próprio divórcio doloroso vários anos antes, quando seu primeiro casamento terminou depois que sua esposa decidiu que queria uma vida diferente da que eles estavam construindo juntos. Ele não tinha interesse em apressar nada novo, nenhuma agenda além de conhecer Heloísa como pessoa, em vez de como uma parceira potencial que pudesse servir a algum propósito ou preencher algum papel. Você é diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. Ele lhe disse em uma noite enquanto caminhavam pelo Jardim Botânico de São Paulo, aproveitando o ar mais fresco após mais um dia escaldante. Você pegou algo incrivelmente doloroso, traição, humilhação pública, o colapso do seu casamento, e transformou isso em propósito e ação positiva. Você poderia ter se tornado amarga ou se isolado. Em vez disso, você está ajudando outras mulheres a encontrar sua força e independência. Isso é genuinamente notável. Eu realmente não tinha muita escolha. Heloísa respondeu pensativamente, considerando como articular o que havia aprendido. Eu poderia deixar que o que aconteceu me definisse como vítima para sempre. Deixar que fosse a história da minha vida. Ou eu poderia usá-lo como um catalisador para mudança e crescimento. Eu escolhi a transformação em vez da estagnação. Isso nem sempre foi fácil. E houve definitivamente dias em que eu só queria me esconder e sentir pena de mim mesma. Mas, em última análise, percebi que a melhor vingança, a melhor resposta para as pessoas que tentaram me fazer sentir pequena, era me tornar maior e mais impactante do que elas jamais imaginaram que eu pudesse ser. No outono, um ano completo após aquele fatídico jantar de aniversário, quando seu mundo cuidadosamente controlado começou sua transformação, a vida de Heloísa havia sido completa e fundamentalmente reconstruída de acordo com sua própria visão e valores. A Fundação Propósito Adiante havia se expandido para 3 locais em vários bairros de São Paulo. Ela havia sido convidada a falar em conferências nacionais sobre o empoderamento financeiro feminino, sobre a importância da educação econômica no rompimento de ciclos de pobreza e dependência. Seu relacionamento com Caio havia se aprofundado em amor genuíno, amor real construído sobre respeito mútuo, valores compartilhados, parceria autêntica e a liberdade de ser completamente ela mesma, sem performance ou pretensão. Ela até alcançara uma reconciliação inesperada com seus pais em Campinas. Eles inicialmente ficaram arrasados com o divórcio, preocupados com o julgamento social e o que as pessoas em sua comunidade diriam sobre o casamento fracassado de sua filha com uma família tão proeminente. Mas, gradualmente, ao testemunharem sua filha, não apenas sobrevivendo, mas prosperando, ao verem o trabalho significativo que ela estava fazendo, e a felicidade genuína que havia retornado aos seus olhos e sua voz, eles passaram a entender que deixar Marcelo havia sido um ato de coragem, em vez de fracasso, força, em vez de fraqueza. "Estamos orgulhosos de você, filha", disse sua mãe durante um telefonema em outubro. "Nós não entendemos no início. Pensamos que você estava jogando fora segurança e status, mas agora vemos que você estava escolhendo a si mesma, escolhendo a autenticidade, escolhendo uma vida com propósito real. Isso requer mais coragem do que permanecer em uma situação que está lentamente matando seu espírito." Em uma noite no final de outubro, enquanto Heloísa se preparava para uma reunião do conselho na sede principal da Fundação Propósito Adiante, ela parou em frente a um espelho no toalete. Ela pensou na mulher que havia sido 5 anos atrás, sentada diante de um espelho diferente em uma vida diferente, escondendo sombras sob os olhos com corretivo caro e emoções genuínas atrás de uma fachada cuidadosamente construída de contentamento. Aquela mulher estava buscando desesperadamente aprovação e validação de pessoas que nunca a aceitariam verdadeiramente, independentemente de quão perfeitamente ela desempenhasse seu papel atribuído. Ela estava falando falas escritas por outros, vivendo uma vida coreografada pela visão e expectativas de outra pessoa, desaparecendo lentamente em uma persona que não era autenticamente dela.
A mulher no espelho agora era fundamentalmente diferente. Confiante sem arrogância, proposital sem autojustiça, livre de maneiras que não tinham nada a ver com status de relacionamento ou independência financeira. As sombras ocasionais sob seus olhos agora vinham de noites tardias trabalhando em propostas de subvenção e desenvolvimento de programas, não de preocupação insone sobre se ela havia dito a coisa errada em mais uma entediante função social, projetada para exibir riqueza e status. Seu sorriso era genuíno, alcançando seus olhos e iluminando seu rosto com alegria não forçada. Júlia enfiou a cabeça no toilette. Pronta! Os membros do conselho estão começando a chegar. E eu acho que Patrícia trouxe aqueles documentos financeiros que você queria revisar. Pronta! Heloísa confirmou, dando uma última olhada em seu reflexo e sentindo-se satisfeita com a mulher olhando de volta para ela. Enquanto caminhavam juntas em direção à sala de conferências, Heloísa olhou para o telefone. Uma mensagem de Caio. Boa sorte esta noite com sua reunião. Estou cozinhando o jantar se você quiser vir depois. Nada chique, apenas experimentando uma nova receita. Ela sorriu, digitando rapidamente. Perfeito. Vejo você por volta das 20 horas. Outra mensagem apareceu. Desta vez de Sara. Enzo fez um desenho seu hoje na pré-escola. Ele disse à professora que você é a senhorita Heloísa que ensina sobre dinheiro. Posso te enviar a foto? É adorável. Por favor, envie. Heloísa respondeu, seu coração se aquecendo com o pensamento daquele garotinho que, inadvertidamente, havia sido o catalisador para tanta mudança. A reunião do conselho progrediu produtivamente por quase 2 horas. Eles discutiram planos de expansão para a Fundação Propósito Adiante, incluindo a possibilidade de abrir um quarto local em Santo André e desenvolver um currículo online que pudesse alcançar mulheres além de São Paulo. Eles revisaram o relatório trimestral de impacto, examinando estatísticas e histórias pessoais que demonstravam mudança real. Mulheres que aprenderam a orçar e economizar, que melhoraram suas pontuações de crédito, que iniciaram pequenos negócios, que deixaram situações perigosas porque finalmente entenderam suas opções financeiras e tinham o conhecimento e a confiança para agir. Isso é o que construímos a partir daqueles escombros. Júlia sussurrou enquanto o conselho votava por unanimidade para aprovar seu plano de expansão e orçamento aumentado. Você pegou sua dor, sua raiva e sua determinação e transformou isso em algo que está mudando vidas. Isso é poderoso, Heloísa. Fizemos isso juntas. Heloísa corrigiu gentilmente. A Fundação Propósito Adiante existe porque toda uma comunidade de pessoas acreditou na missão e contribuiu com seu tempo, seus recursos, sua expertise. Eu posso ter tido a visão inicial, mas foi preciso todos nós para torná-la real. Após a conclusão da reunião e a partida dos membros do conselho, Heloísa dirigiu pelas ruas noturnas de São Paulo em direção à casa de Caio na Vila Buarque, um bairro histórico passando por revitalização. A cidade brilhava com luzes enquanto a escuridão do outono caía mais cedo a cada noite, vibrante e viva, com a energia de milhões de pessoas perseguindo seus vários sonhos e propósitos. Antes, São Paulo havia parecido estranha e fria para ela. Uma cidade onde ela existia nas margens do mundo de Marcelo, mas nunca pertencia de verdade. Ela havia sido uma intrusa tentando desesperadamente ganhar entrada em círculos exclusivos que nunca foram realmente feitos para incluí-la. Agora, depois de tudo o que havia acontecido e de tudo o que havia superado, ela havia criado seu próprio lugar dentro da diversa paisagem de São Paulo. Não através do casamento com a família certa ou da adoção de seus valores e pretensões, mas através de sua própria visão, esforço e compromisso com o trabalho significativo. Caio a cumprimentou na porta com um beijo e o aroma promissor de algo delicioso cozinhando. Ele vinha experimentando culinária nordestina ultimamente, trazendo sua herança para suas refeições compartilhadas. Eles jantaram em seu pátio dos fundos, apesar do frio da noite, enrolados em cobertores e compartilhando as experiências do dia, discutindo ideias para a colaboração futura entre a Fundação Propósito Adiante e a Unifesp, rindo livremente sobre pequenas absurdidades e frustrações diárias.
naquela maneira confortável de pessoas que genuinamente desfrutam da companhia uma da outra. Eu tenho pensado sobre algo. Caio disse enquanto tomavam café e a torta de nozes que ele havia assado naquela tarde. Sobre o que vem a seguir para nós, para o nosso relacionamento. O coração de Heloísa acelerou ligeiramente, mas não com o medo ou a ansiedade que poderiam ter acompanhado tal declaração. Em vez disso, ela sentiu antecipação, curiosidade, abertura à possibilidade. E no que você tem pensado? Não estou propondo casamento esta noite. Ele esclareceu com seu sorriso gentil característico. Nós dois passamos por traumas de relacionamento suficientes para saber que o timing importa enormemente e que apressar compromissos permanentes só porque as coisas parecem boas agora pode ser um erro. Mas quero que você saiba que vejo um futuro real com você, Heloísa. Uma parceria genuína construída sobre respeito e valores compartilhados e conexão autêntica. Não uma performance para os outros ou um arranjo por conveniência. Sempre que você estiver pronta. Se você estiver pronta, estou aqui e sou sério sobre construir algo duradouro juntos. Ela estendeu a mão sobre a pequena mesa, pegando a dele e apertando suavemente. Eu também vejo. Ela disse suavemente, mas com certeza. E eu não tenho medo disso. Pela primeira vez em muito tempo, eu não tenho medo do que o futuro pode trazer, porque confio em mim mesma para lidar com o que vier. Esse é o verdadeiro presente de tudo o que passei. Eu aprendi que sou mais forte e mais capaz do que jamais soube. Eu posso sobreviver a uma traição devastadora. Eu posso me afastar do conforto e da segurança quando eles vêm a um custo muito alto. Eu posso construir algo significativo do nada. O que vier a seguir, eu sei que vou ficar bem. Naquela noite, dirigindo para casa pelas ruas tranquilas de São Paulo depois da meia-noite, Heloísa refletiu sobre o caminho estranho, doloroso e, em última análise, transformador que a havia levado àquele momento de paz e possibilidade. A traição que havia estilhaçado seu mundo cuidadosamente construído também a havia libertado de uma vida que estava lentamente sufocando seu eu autêntico sob camadas de performance e acomodação. A humilhação pública que ela temia havia se tornado o catalisador para a libertação, em vez de destruição. As maquinações e manipulações de Regina haviam, em última análise, destruído o próprio império que ela tentara desesperadamente proteger e controlar. O grupo Washington estava sob investigação. A reputação da família estava permanentemente danificada, e a própria Regina fora forçada a se afastar dos negócios que ela antes governava como uma tirana. Marcelo, despido da influência dominadora de sua mãe e forçado a confrontar as consequências de suas escolhas, estava lentamente se tornando uma pessoa mais genuína e responsável. Embora sua jornada em direção ao crescimento fosse inteiramente separada do próprio caminho de Heloísa. E Sara, outrora vista como uma ameaça ou adversária, a outra mulher que representava a traição, havia se tornado uma aliada inesperada no projeto compartilhado de criar vidas melhores para si mesmas e para sua comunidade. Juntas, elas demonstraram que as mulheres não precisavam ser inimigas simplesmente porque um homem havia falhado com ambas. Heloísa estacionou em frente ao seu prédio no Bexiga, um bairro sendo revitalizado através de investimento comunitário e empreendedorismo local. Seus vizinhos eram artistas e professores, ativistas e pequenos empresários, trabalhadores de ONGs e estudantes de pós-graduação, pessoas construindo algo significativo, em vez de apenas manter privilégios herdados ou encenar sucesso para públicos sociais. Esta era sua comunidade agora. Estas eram suas pessoas. Antes de entrar em seu prédio, ela parou por um momento sob as estrelas que eram visíveis apesar das luzes da cidade, respirando o ar de outono que carregava cheiros de fumaça de lenha e o cheiro terroso de folhas caindo. Há 5 anos, ela acreditava com certeza absoluta que casar-se com a família Albuquerque era seu bilhete para uma vida melhor, para segurança, status e pertencimento. Ela estava completamente errada sobre o que realmente constituía o melhor. Uma vida melhor. Ela agora entendia com clareza nascida da experiência dolorosa. Não era sobre coberturas ou fazendas de campo,
sobre joias ou roupas de grife, sobre status social ou acesso a círculos exclusivos. Não era sobre obter a aprovação de pessoas que julgavam seu valor por linhagens e contas bancárias, por conexões e pedigree. Uma vida melhor era sobre integridade e autenticidade. Sobre propósito que servia aos outros e não apenas a si mesma. Sobre conexões genuínas com pessoas que a valorizavam por quem ela realmente era, em vez do que ela poderia fazer por eles, ou de como ela os fazia parecer. Era sobre a liberdade de ser totalmente você mesma sem desculpas ou pretensão, sem se apresentar constantemente para um público que nunca estaria satisfeito. Ela havia perdido um casamento que parecia perfeito por fora, mas era oco e doloroso por dentro. Ela havia perdido posição social em certos círculos de elite que nunca a haviam acolhido de verdade de qualquer forma. Ela havia perdido segurança financeira que vinha com cordas invisíveis anexadas. Mas, em troca, ela havia ganhado a si mesma. Sua voz autêntica, seu propósito real, seu poder genuíno. Isso, ela percebeu com profunda gratidão, era a melhor troca que ela já havia feito ou faria. Dentro de seu apartamento, Heloísa se preparou para dormir com os rituais confortáveis de alguém em paz com sua vida e escolhas. Sua mente já estava planejando as atividades de amanhã. Uma reunião matinal com potenciais patrocinadores corporativos, uma sessão de ensino à tarde para sua turma de alfabetização financeira, uma videochamada noturna com Caio, que estava viajando para uma conferência em Chicago. Um dia completo, um dia significativo, um dia que era inteiramente dela para estruturar e navegar de acordo com seus valores e prioridades. Antes de apagar a luz, ela verificou o telefone uma última vez. Um e-mail da diretora da Fundação Mulheres de São Paulo. Heloísa, fomos contatadas por uma fundação nacional interessada em replicar o modelo de programação da Fundação Propósito Adiante em outras cidades. Eles estão falando em financiar a expansão para 10 cidades nos próximos 3 anos. Isso pode ser enorme. Precisamos discutir o mais rápido possível. Ela sorriu no escuro, sentindo excitação, mas também estabilidade. Sim, poderia ser enorme. A expansão nacional significaria maior impacto, mais mulheres ajudadas, mais vidas mudadas para melhor. Mas quer a Fundação Propósito Adiante crescesse para uma organização nacional, ou permanecesse focada em São Paulo, ela já havia alcançado algo mais fundamentalmente importante. Ela havia recuperado sua vida, sua voz, sua autonomia, seu poder de moldar seu próprio destino. As sombras que a assombravam 5 anos atrás, enquanto estava sentada diante daquele espelho na cobertura do Itaim Bibi, haviam sido transformadas através da dor e determinação em propósito e significado. A traição havia revelado a verdade, em vez de destruí-la. A humilhação havia trazido libertação, em vez de vergonha duradoura. E a mulher que outrora buscava a validação dos outros, que media seu valor por se os Albuquerque a consideravam aceitável, havia aprendido a lição mais importante de todas. A única aprovação de que ela realmente precisava, o único julgamento que importava, em última análise, era o seu próprio. São Paulo dormia pacificamente além de suas janelas. E Heloísa Mendes, não mais Mendes Albuquerque, simplesmente Heloísa Mendes novamente, recuperando a identidade que ela quase havia perdido, dormia pacificamente também. Ela sonhava com amanhãs cheios de possibilidade e propósito, desimpedidos pelo peso das expectativas de outra pessoa, livre, finalmente, para escrever sua própria história de acordo com seus próprios valores, para construir uma vida que fosse autenticamente dela, em todos os sentidos significativos.